O Internacional joga hoje contra o Flamengo no Maracanã. Jogo encardido, complicadíssimo para o Internacional, como foi para o Grêmio ontem à noite, eu não tenho sombra de dúvidas disso. Mas o Internacional está, agora com a mudança de técnico, de repente embala e ainda consegue chegar lá na vaga. Título brasileiro, nenhum dos dois tem condições de chegar, obviamente. Mas, já imaginaram, ano que vem, Libertadores, Grêmio Internacional juntos, disputando, de repente, um Grenal entre... vamos sonhar que pode, tá? Sonhar pode. Bento Gonçalves completa amanhã 123 anos, dia 11 de outubro. Bento Gonçalves tem uma história, é uma cidade que tem muitas histórias. Por exemplo, eu tenho falado bastante sobre isso, sobre as emancipações que Bento Gonçalves permitiu que acontecesse ao longo do tempo. Bento era uma cidade que poderia ter uma área territorial satisfatória para crescer muito mais em termos de indústria, de comércio, né, como o número da população também, mas foi permitindo que emancipações acontecessem e sem que ninguém fizesse nada. Garibaldi chegou aqui, aí no Bueirão, praticamente, perto onde entra para a SA Móveis, colocou a sua divisa ali. Farroupilha veio e colocou a sua divisa lá praticamente dentro do clube de caça e pesca. Ah, tá, e a Garibaldi vem ali até o bairro Tamandaré, tem uma parte que já fica dentro de Garibaldi. Então, socaram Bento Gonçalves aqui, prensada entre o Vale do Rio Burati, que do lado de cá já tem os penhascos aqui, do lado de cá, logo depois de Tuiuti, São Valentim aí, já começa o Vale do Rio das Antas. Nós ficamos com área territorial muito reduzida. E outra, depois começaram a emancipação de distritos. O último aqui, Pinto Bandeira, passou o Rio Burati, veio para o lado de cá e botou as divisas onde bem entendeu. Passou batido. Monte Belo do Sul fez a mesma coisa, enfim, Santa Teresa, tal. Pois é, Bento acabou ficando com essa área territorial que tem agora de 170 mil metros quadrados, se é que chega a isso, não sei. Uma coisa pequena. Então, Bento teve uma opção só. Tem uma só opção agora, que aliás é uma que eu comentei há na época o prefeito Aido Bertual encomendou um estudo para uma empresa urbanística de Curitiba, e ela foi apresentada no Hotel da Londres. Naquela época eu tinha recém lá no Centro da Indústria e Comércio feito um comentário que Bento não podia mais crescer lateralmente. Teria que deixar áreas para expansão industrial e crescer na cidade verticalmente, construir prédios e criar infraestrutura para isso. Eu acho que me gozaram até, tiraram o sarro da minha cara naquela época. Aí os urbanistas vêm e dão aqui, anunciam que, nesse estudo feito lá, eu acho que foi o quê? Na época do Aido Bertual, nem me lembro mais quando é que foi, acho que foi na década de 80, sei lá, dizendo que Bento teria que crescer verticalmente. Pois é. E é o que restou agora, Bento tem que crescer verticalmente. Mas vamos recordar um pouquinho do que era Bento. Quando eu estudava no Colégio Bento Gonçalves, logo nos primeiros dias, né, 5, 6 anos de idade, a gente ia para o colégio pisando, estrada de tudo, não tinha calçamento, era chão batido, né? A geada, sapato, sapato era coisa de rico, meu amigo. Então a gente ia de moreninha, aquelas sandálias franciscanas que nós chamávamos de moreninha. Existia o tênis conga, depois veio o quichute, o bamba, coisa que hoje é de museu. Hoje tem tênis fabricados especialmente para o pé, jogador, chuteira da Fazolo com taxinha. Quando a gente jogava, terminava o jogo, gastava a trava da chuteira de couro e a taxinha cortava nossos pés, machucava. Isso tudo era o Bento daquela época. A Rua Marechal Deodoro tinha calçamento aqui da igreja até lá na Sinaleira, lá na Saldanha Marinho. Isso era Bento Gonçalves, uma cidadezinha bucólica, tranquila. Quando chegou a primeira televisão aqui perto da igreja, onde era Eletromecânica Bento Gonçalves, que depois virou 3S, né? Botaram uma televisão preto e branco ali, chuvisco. Eu acho que foi na época de década de 60 isso. Chuvisco, etc. Tal, uma antena, como é que chama aquilo? Bombril na antena para ajudar a sintonizar melhor. Um monte de gente vendo aquilo. Pô, ali, ó, um rádio que tem os homenzinhos falando lá dentro. Uma coisa assim, umas recordações que a gente tem fantásticas, extraordinárias. Bento foi crescendo, expandindo. Aumentou a população, muita gente de fora veio para cá. Eu também vim, nasci em Garibaldi, né? Vim para cá, também era bebê ainda, mas enfim, Bento cresceu com muita gente vindo de fora para cá. Então não é só os Bento Gonçalvenses natos que ajudaram e cresceram com a cidade. Ela foi uma cidade que teve infância. Nasceu, teve uma infância, adolescente começou.
a explosão industrial, o desenvolvimento, eu acho que a Fenavinho, criada lá, 1967, com o Moisés Miquelon, foi uma coisa assim, foi aquele upgrade que faltava para Bento Gonçalves ser conhecida. O vinho encanado no centro da cidade. Olha, quem viveu aquela época sabe de tanta coisa boa que aconteceu. Então, só tinha o pavilhão central da Fenavinho naquela época, né? Que construíram ali aquele pavilhão. A partir de então começou a explosão industrial, a emancipação de Bento em termos econômicos, né? Bento se emancipou economicamente nos últimos, diria o quê, 40 anos, se tanto, por aí, e começou a crescer e atrair gente. Olha, tinha empresas daqui de Bento que por falta de mão de obra saíam aí para as cidades da fronteira, aqui no norte do estado, colocavam um ônibus na praça, uma faixa da empresa, recrutando gente, chegavam aqui, davam alojamento e tal, para poder ter mão de obra aqui em Bento Gonçalves. A Farina, com o Luiz Agustior, hoje secretário do Meio Ambiente, fez isso várias vezes. A Farina ia buscar gente de fora, empresas moveleiras também, porque não tinha mão de obra que chega aqui. E aí começou a vir gente morando para cá, começou a criar bairro para cá, bairro para lá, expandir Bento, e ela chega numa fase adulta como a cidade das feiras. Nós temos feiras internacionais hoje aqui em Bento. Bento realmente atingiu a fase adulta. Só que num setor, Bento continua criança. É politicamente falando. Bento não conseguiu se emancipar politicamente ainda. Nós estamos aqui restritos. Teve uma época aí que nós até damos uma tentada, assim foi. Nós tínhamos 2 deputados estaduais, 2 federais. Paulo Mincarone, Darcy Posa, o Loris Reale, depois o Tenor Ferrari. Quer dizer, tivemos 4 deputados, 2 federais, 2 estaduais de Bento Gonçalves. Secretário de Estado, eu acho que o último secretário de Estado que Bento teve foi, eu acho que o Tenor Ferrari, o Rubens Laúde, um dos transportes, outro era do meio ambiente. Depois disso, nem subcontra-vice da mulher do cafezinho Bento conseguiu colocar no governo do Estado. E olha o detalhe, não porque não tivesse prefeitos aqui e partidos controlando a cidade que tivesse afinidade com o governo do Estado. Tivemos sim, só que Bento não consegue se emancipar politicamente. Por quê? Fogueira das vaidades? 12 candidatos a deputado, por exemplo? Dá para acreditar um troço desse? É por isso que a reforma política vai ajudar Bento Gonçalves. 3 partidos é o que nós precisamos. O PT, o anti-PT e os muito antes pelo contrário. Acho que era isso aí que nós precisávamos. Aí, de repente, nós tenhamos realmente a emancipação política de Bento. Por enquanto, vamos comemorar o aniversário só, porque ainda falta muita coisa a ser feita. Nós precisamos de saneamento básico, tratamento de esgotos, com certeza está sendo já implementado isso, mas o ritmo está muito lento. Nós precisamos infraestrutura aqui para a indústria, nós precisamos de ruas, abertura de avenidas, nós temos que ter uma perimetral. Eu devo estar ouvindo em perimetral, em Bento, no mínimo há 40 anos, 35 anos. Só que não sai do papel. Lá em Caxias, o Pepe Vargas falou em perimetral, fez projeto, botou debaixo do braço a passinha dele, foi para Brasília e conseguiu dinheiro. Criou perimetrais fantásticos, desapropriou meia Caxias do Sul para fazer perimetrais. E hoje, se não elas não existissem, com certeza Caxias do Sul estava travada. Bento está começando a travar. Nós vamos ter perimetrais? Aço no dedo. Não vamos ter. Porque ninguém aqui tem coragem de fazer uma coisa dessa. Desapropriar, aliás, tentaram declarar de utilidade pública, desapropriar algumas coisas aí, pô, olha, cara, ficaram tudo oriçados, assim. Os interesses privados se sobrepõem aos interesses públicos. É assim que eu digo, isso que eu digo, que Bento precisa emancipar politicamente. É assim que se emancipa politicamente, quando os interesses coletivos se sobrepõem aos interesses privados. Cumprimento Bento Gonçalves, vou estar, lógico, aqui amanhã falando do aniversário também, mas eu quero cumprimentar antecipadamente a todos, porque Bento Gonçalves amanhã está de aniversário. E nós vamos estar aqui falando também sobre o aniversário de Bento. Eu volto amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br